Dependente do tempo do painel. Muito bem. É só para liberar o microfone. Não chegaremos lá, creio. Senhor presidente, senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar um pouco sobre essa semana turbulenta que nós atravessamos, que ainda debatemos, e hoje eu entendo que é um dia importante para o nosso país. Turbulência na Bolsa de Valores, em queda, alta do dólar forte, incertezas do mercado econômico, rebaixamento da nota de crédito brasileira por uma agência, e tudo isso, senador Paim, que preside esta sessão, eu entendo que é o resultado da política econômica aplicada pelo ministro da Fazenda. E eu coloco pelo ministro da Fazenda porque eu entendo que não é a política econômica do governo. Uma política econômica isolada de um ministro que foi indicado pelo sistema banqueiro, pelo sistema financeiro, que chegou levando os juros aos maiores patamares da história desde 2000, provocando uma recessão enorme e chegando numa situação que eu entendo que é insustentável nós continuarmos com esta política econômica. Este assunto eu já venho já por diversas vezes trazendo, não só aqui no plenário do Senado, mas também nas nossas comissões de infraestrutura, da CAI, principalmente da agricultura, a nossa preocupação com a retirada do dinheiro do mercado, do consumo, e esse dinheiro que antigamente, ano passado, senhor presidente, estava à disposição da população brasileira para investir no seu pequeno negócio, para investir nas nossas indústrias, para investir no setor produtivo, deixou de existir. E cadê esse dinheiro? Sumiu? Evaporou-se? Não. Esse dinheiro está sendo aplicado no sistema financeiro. E o resultado se deu nessa semana. O rebaixamento da nota de crédito brasileira por uma agência. E os bancos foram com tanta sede ao pote que aumentaram os seus lucros em mais de 20% esse ano em relação ao mesmo período do ano passado, que também foram rebaixados, não contavam com essa situação também. E é bom que se diga, senhor presidente, quando os bancos têm um excesso de lucro, é evidente que alguém está pagando por esse lucro. E quem paga por esse lucro são exatamente o povo brasileiro. São os credores, em conta corrente, empréstimos, são as indústrias, são as empresas brasileiras. É isso que eu entendo que está acontecendo. Por outro lado, esse rebaixamento também traz um alerta ao governo sobre aquilo que nós também já falamos por várias vezes aqui no plenário, com relação à reforma administrativa do governo, a reunificação de vários ministérios. Não tenho aqui a receita, porque é uma prerrogativa da nossa presidenta. Posso falar apenas do ministério que o PDT ocupa. Eu entendo que o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência podem, sim, ser fundidos e passar a ser somente um ministério. Estão no mesmo prédio, têm assuntos afins e podem ser fundidos. A questão de que esse ministério venha continuar com o PDT ou continuar com o PT, este não é o ponto. O PDT vai continuar apoiando ao governo se não mais estiver no Ministério do Trabalho. Esta, volto a dizer, é uma prerrogativa da presidenta. Ela que tem que saber quem deve colocar nos seus ministérios. O fato é que o PDT dá a sua parcela de contribuição com relação ao seu ministério. Nós vamos continuar, eu falo isso
em meu nome, em nome da liderança do PDT aqui no Senado, nós vamos continuar apoiando o governo, vamos continuar ajudando em tudo aquilo que for necessário para melhorar a economia brasileira. Mas é necessário que haja essa diminuição de ministério, que haja essa reforma do tamanho da máquina no Estado, e isso tem que acontecer a nível nacional, estadual e municipal também. Eu entendo que nós não podemos penalizar, senhor Paim, os trabalhadores brasileiros com mais impostos. A situação que chegamos hoje é a fórmula da alta de juros com o aumento de impostos que aconteceu com a reoneração. E é uma questão interessante, essa reoneração da desoneração que aconteceu no ano passado. Depois de 4 meses da presidenta reunir 56 segmentos da sociedade e dizer, olha, essa é uma conquista de vocês, a desoneração veio para ficar. 4 meses depois, muda o ministro da Fazenda e a direção do governo também muda, com relação à economia. Essa receita de alta de juros e aumento de impostos provoca a recessão, provoca o desemprego e prejudica diretamente o assalariado, prejudica a população, prejudica os trabalhadores. Nós entendemos que é preciso ter um choque de gestão, talvez esse rebaixamento dessa nota de crédito brasileiro tenha sido um alerta para o governo, para que realmente comece toda esse trabalho de reengenharia da máquina administrativa. Nós, aqui no Congresso, no Senado Federal, temos dado todo o apoio ao governo para as reformas, para o ajuste fiscal. Ajuste fiscal que nós alertamos por várias vezes. Não é aumentando o juro, não é aumentando impostos que nós vamos resolver o problema do Brasil. É o contrário, é aumentando o acesso ao crédito, é diminuindo o custo financeiro, é fazendo com que as nossas indústrias possam comprar equipamentos, melhorar a sua produtividade. Nós podemos melhorar a economia do Brasil. Senador Garcia, se me permitir... Pois não, senhor Paim, um prazer. Já que estamos nós dois aqui, prazer. Eu tenho certeza que se tivesse outros senadores que estão em seus estados em missão também, estão trabalhando, eles fariam a parte ao seu pronunciamento. Eu quero dizer que eu concordo na íntegra com o seu pronunciamento, mas na íntegra mesmo. E Vossa Excelência está fazendo uma crítica, é da base, como eu também sou, à política econômica do governo, que está pautado, e Vossa Excelência é muito feliz, em 2 pontos. Aumenta tributos, impostos, enfim, e taxa de juros. É só o que a gente ouve falar. Não tem uma alternativa a não ser essas 2. E eu quero dizer que eu recebi do sindicato dos auditores fiscais da Receita a seguinte informação que, para mim, é uma informação que eu transformei até num artigo que foi publicado no Jornal do Sul, baseado nessa informação, claro, com outros dados, mas essa informação eu coloquei lá. Se combatesse a sonegação e a fraude nesse país, daria para diminuir os impostos em 28%. Em vez de aumentar, daria para diminuir. Então, qual é a frase que fica? Uma frase que eu sei que Vossa Excelência conhece muito bem, que é um empresário bem-sucedido e um homem comprometido com o povo brasileiro e, naturalmente, seu Estado, que quem paga corretamente paga muito. E quem não paga nada, porque não paga mesmo. Então, se nós combatesse aqueles que estão se apropriando indevidamente do dinheiro da população, se faria justiça e daria para diminuir em 28%. Então, eu quero só, com esse pequeno parte, cumprimentar a fala de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paim. De fato, é uma preocupação que todos nós temos que ter com a geração de emprego.
Eu ouvia hoje de manhã um jornal dizendo da repercussão do desemprego. As famílias já não tendo condições de pagar a escola dos seus filhos. Vão ter que tirar os alunos das salas de aula, porque não tem como pagar, porque o pai perdeu o emprego e a mãe não tem aonde trabalhar. Esta é a situação que nós estamos caminhando. E eu chamo a atenção, senador Paim, porque até o ano passado não existia essa preocupação de aumentar impostos e aumentar juros. Com a pressão do sistema financeiro brasileiro em indicar uma pessoa ao seu comando e não ao comando da presidenta, mudou completamente a política econômica brasileira. Mudou os investimentos, mudou a forma de financiamento. Nós anunciamos, junto com a presidenta, eu vi a presidenta anunciar, melhor dizendo, o Plano Safra 2015-16. Valor maior da história do Brasil. Só tem um problema. Os agricultores não estão tendo acesso a esses financiamentos. Estão dificultando o acesso porque é mais vantajoso para os bancos, mesmo o banco estatal, porque ele vive do lucro, investir no sistema financeiro do que emprestar para o setor produtivo. Olha que ponto chegamos. Isto já foi denunciado aqui por várias e várias vezes. Nós estamos voltando à era de 2002 para trás. Em 2002, nós começamos a baixar os juros e chegamos num determinado momento onde a presidenta Dilma começou a diminuir os impostos. E o resultado veio com consumo, com a geração de emprego, era recorde de emprego, recorde de fabricação de produtos brasileiros. E era isso que nós queríamos. E essa receita deu certo para nós atravessarmos a crise de 2008, até o ano passado. Essa mesma receita, os americanos utilizaram para retomar a economia dos Estados Unidos, diminuindo os juros, aumentando o crédito para aumentar a produtividade através do aumento do consumo. A China, no começo do mês, utilizou da mesma ferramenta. No primeiro sinal de crise da China, a China diminui os juros, abre o crédito à população para aumentar o consumo, para não gerar desemprego e não gerar recessão. No Brasil, ao contrário. Essa semana, reuniu-se em São Paulo um grupo de notáveis, pessoas importantes, não tem dúvida, que nós temos que respeitar. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mas exigiram a permanência do ministro da Fazenda atual no seu cargo, para manter essa política de austeridade. Eu pergunto, será que é isso que a presidenta quer? Eu tenho certeza que não, senhor presidente. Esta não é a política da presidenta Dilma. A política, ela mudou exatamente a hora que mudou o ministro da Fazenda. Nós estamos vendo as obras do Ministério dos Transportes paralisando por falta de pagamento. Obras do governo em todas as áreas. E é importante que se diga que a arrecadação do governo caiu 2,78% apenas. Só 2,78% diminuiu a receita do país. Agora, onde é que está o problema? A alta do juro. Todo o esforço que nós fizemos aqui no Congresso para aprovar o ajuste fiscal não foi suficiente para pagar o rombo das contas internas provocada pela alta do juro interno, porque dobrou a taxa Selic. De 7 foi para 14. Evidente que a conta subiu também. E nós estamos trabalhando para pagar essa conta dos juros. Então, senhor presidente, a população brasileira já não suporta mais pagar 500% de juro anual do cartão de crédito.
Essa é uma realidade. E pior ainda, me permita ainda, só para aproveitar o seu belo pronunciamento, ontem eu vi ainda que anunciam para hoje e para amanhã mais corte, mais arroxo e, consequentemente, mais desemprego. Eu moro longe aqui de Brasília e há tempo eu vinha notando que o número de barraquinhas, de vendedores ambulantes no longo da via que eu tenho que percorrer, estava aumentando. E cada dia aumenta mais. Pessoas desempregadas que se obrigam a vender melancia, vender banana, vender laranja, vender maçã, vender algum tipo de produtos que são fruto de contrabando, porque tem que sobreviver, porque não tem emprego. E eu concordo com a análise da Vossa Excelência, que eu gosto de análise como Vossa Excelência está fazendo. Tranquila e bem transparente, e o povo está entendendo. O investidor, quando ele vê a instabilidade do mercado, o que ele faz? Entre aplicar no sistema financeiro, taxa de juros altíssima, e arriscar no seu negócio, ele não arrisca. Ele não investe num outro grande negócio de medo de produzir e não ter para quem vender, porque o arroxo imposto pelo tal de ajuste fiscal é cada vez pior. É fato, seu do Paim, o desemprego bate a porta do povo brasileiro e, como Vossa Excelência muito bem colocou, as pessoas abrindo as suas barracas em algum cachorro canto, quente, marmita, de tudo um pouco, para sobreviver. Em algum canto das nossas quadras, não só aqui em Brasília, mas o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Atrapalhando também aquele empresário que tem... É a história de quem paga, paga muito. Tem o seu comércio, mas é uma questão de sobrevivência. E isso tudo provocado pela política financeira que nós estamos sofrendo. Então, enquanto o consumo das famílias apresentou queda de 1,5% nos primeiros 4 meses de 2015, o endividamento das famílias brasileiras é maior em 10 anos. Também é um problema que a gente tem que considerar. Mas tirar o crédito dessas pessoas para poderem continuar a sua vida não é a solução. Não há mais espaço, senhor Paim, para elevação de impostos, nem mesmo com a justificativa do ministro da Fazenda de que esse aumento precisa ser encarado como um investimento para a retomada do crescimento do país. Ou seja, nós precisaríamos aumentar os impostos para continuar bancando a alta do preço dos juros brasileiros da conta interna do Brasil. Pois tudo que estamos produzindo é para pagar o juro da nossa dívida interna. Então, entendo que não é com impostos que nós vamos resolver o problema do país, pois a carga tributária brasileira já supera os 37% do PIB. Ninguém aguenta mais esses impostos. Eu vi um comparativo de que o imposto de renda no Brasil é menor, aliás, é menor do que o imposto de renda, por exemplo, nos Estados Unidos. Só que tem uma diferença. Nos Estados Unidos, você pode abater toda a sua despesa no imposto de renda. Aqui no Brasil, não. Só algumas despesas você pode abater. No frigir dos ovos, você vai pagar muito mais imposto de renda aqui no Brasil do que em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, e alguns países da Europa, como foi feito este comparativo. Eu tenho certeza que a própria presidenta Dilma não concorda com essa política econômica. Por isso, esse desencontro que há dentro do governo, ora anuncia um aumento de imposto, ora retira, recua, porque não é essa a vontade da presidenta. Pois foi ela mesma que começou a diminuir o IPI da linha branca, o IPI eletrodomésticos, IPI dos automóveis, a desoneração. Ela que, com muita satisfação, trouxe ao povo brasileiro essa novidade, porque há muito tempo nós não víamos uma redução de impostos
E isso aconteceu exatamente no governo da presidenta Dilma. Algumas pessoas dizem que isso foi a causa do que estamos vivenciando agora. Eu tenho certeza que não, pois a desoneração fez com que as empresas mantivessem o emprego e mantivessem o investimento. Ao manter o investimento, o aumento do consumo acontece e as indústrias não paralisam o seu trabalho. Portanto, senhor presidente, é um fato que eu queria fazer o registro como um resumo da semana com relação a essa questão da situação econômica do país. Também temos que olhar os outros pontos. Eu falei ontem rapidamente, mas nós estivemos no FNDE essa semana, com o presidente do FNDE, e foi liberado a construção de 17 creches para a cidade de Porto Velho, a nossa capital. Essas 17 creches vão absorver mais de 3.000 crianças. Nossa capital precisa de creches, é um compromisso nosso junto com o prefeito Mauro Nazif. Eu aqui cumprimento o trabalho feito pelo nosso prefeito Mauro Nazif, também um trabalho muito importante feito pelo FNDE, não só o presidente, mas todos os técnicos, também não só o prefeito, mas os técnicos da Prefeitura Municipal de Porto Velho, que vão receber essas creches, que são muito importantes. Nós fizemos um levantamento daquilo que é o Brasil de hoje, senhor Paim. Ao Brasil de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, de 14 anos atrás, o Brasil melhorou muito. O fato é que nós não queremos perder uma vírgula daquilo que nós conquistamos. Com todas as obras com relação às questões sociais, com tudo aquilo que nós avançamos na qualidade de vida da população brasileira. O quanto nós avançamos na produção de alimentos, na exportação de carne, de commodities. E isso se deve ao investimento do governo brasileiro através dos planos safra, através do investimento que o governo fez. E o resultado apareceu. É investir em quem trabalha, é investir em quem produz que o resultado aparece. Não adianta investir na ciranda financeira, que o resultado também aparece, como apareceu 20% de aumento do lucro dos bancos nesse ano com relação ao passado e o desemprego batendo a porta da população brasileira, pois alguém está pagando esse juro, senhor presidente. E é a população, são as empresas, é o nosso comércio. Com relação à nossa agropecuária, que deve ser um dos poucos setores da nossa economia que apresenta e apresentará um crescimento nesse ano. As projeções do Ministério da Agricultura, do IBGE e da Fiesp são de que a agropecuária brasileira cresce 2,6% em 2015, mesmo em toda essa turbulência, senhor presidente, com base em 15 produtos pesquisados, enquanto a indústria deve ter uma retração de 6,5% e os serviços um recuo de 2,1%. No acumulado do primeiro semestre de 2015, o agronegócio apresentou um superávit de 44,2 bilhões de dólares e a balança comercial brasileira fechou com um saldo de 4,6 bilhões de dólares. O momento é de apreensão, de instabilidade política e econômica, mas o setor agrícola continua crescendo, está resistindo bem à crise e não vai recuar nesse momento de instabilidade, a não ser que continuemos com essa política de ter um plano safra, mas que não dê acesso aos nossos produtores. Esta, aliás, é uma característica do homem do campo e do setor agrícola, de não desanimar ou desistir dos desafios diários diante das primeiras dificuldades. É uma característica forjada na lida diária, nas dificuldades impostas pelo tempo, pelo clima,
marcado pelo calor do sol, pela capacidade de se recompor depois das tempestades que, porventura, estão acontecendo em alguns momentos no país por esses dias. No entanto, por mais que a agropecuária brasileira seja forte e esteja mais preparada e protegida do que os outros setores para enfrentar as crises, temos que nos manter alertas e vigilantes diante das incertezas que vivemos. Não podemos deixar que a falta de crédito, o aumento dos juros e da carga tributária, a nossa redução dos investimentos públicos e privados em infraestrutura e nos negócios, que já comprometem o desenvolvimento da indústria nesse ano, também contaminem a agricultura brasileira. Faço esse alerta para que os nossos produtores rurais se mantenham atentos e para que o governo também faça a sua parte na prevenção e proteção desse setor, que é fundamental e estratégico para a nossa economia e também para a produção de alimentos, não só para o nosso país, mas para todo o mundo. Promover cortes no Plano Safra não é uma boa notícia para o setor, que ainda segura a nossa balança comercial. Não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Não podemos abandonar o setor que pode ser a salvação da nossa economia e que pode alavancar a retomada do crescimento brasileiro. Em 2014, o setor foi responsável por 24% do PIB brasileiro, por 1/3 dos empregos criados e correspondeu a 43% das exportações, que devem crescer pelo menos 38% nos próximos 5 anos. Isso porque a oferta de alimentos no mundo precisa ser ampliada em pelo menos 20% até 2020. E apenas o Brasil será responsável por garantir 40% desse volume esperado. Portanto, as expectativas de médio e longo prazo são positivas para a nossa agricultura e não podemos deixar que a instabilidade do momento contamine o ânimo dos agricultores e as políticas públicas voltadas para o setor. Por isso, é importante, quando vemos os próprios agricultores, pecuaristas, psicultores e empresários rurais se organizando para que o nível de investimento do setor seja mantido e para fortalecer os polos de produção e industrialização. Como estamos vendo agora em Porto Velho, na nossa capital de Rondônia, que realizará nos próximos dias 24 e 27 de setembro, a primeira feira de negócios e tecnologias rurais sustentável, a primeira Porto Agro. Será uma feira nos moldes da Rondônia Rural Show, criada há 4 anos em Ji-Paraná, que se consolidou como uma feira voltada para a inovação, para a transferência de tecnologia e o empreendedorismo no campo. Portanto, é com muita satisfação que apoio e participarei e que faço aqui a divulgação da primeira Porto Agro, organizada pela Associação dos Produtores Rurais de Rondônia, em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Velho, com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Emater, Idaron, Fecomércio, Embrapa, Funcultural e diversas CEPLAC, diversas instituições e empresas do meio rural de Rondônia. Há 4 anos, Porto Velho não sediava um evento agropecuário. Então, a Porto Agro marcará a retomada dos eventos agropecuários em nossa capital e também o crescimento da atividade agrícola e agroindustrial em todo o Estado, que sustentam a tendência de crescimento de 5% do PIB de Rondônia para este ano 2015. Serão 4 dias de feiras, de transferência de tecnologia através de seminários, leilões, rodadas de negócio e de promoção de crédito para os agricultores. Nossa produção cresce ano a ano, mas também temos que ampliar a nossa capacidade de processar a carne de peixe, o frango, do boi, processar o soja, café, o arroz, o milho, o feijão e cacau, e também a castanha, entre tantos outros produtos produzidos em nosso Estado. Nossa agropecuária já é forte e agora precisamos nos unir em torno da industrialização no nosso Estado, o que garantirá emprego e renda para a nossa gente e promoverá o desenvolvimento do nosso Estado de Rondônia. Depois que o Estado instituiu a política de incentivos fiscais,
e tributários para novos empreendimentos, muitas indústrias já se instalaram em Rondônia, como curtumes, indústrias frigoríficas, fábricas de ração, de alimentos e outras. O Distrito Industrial de Porto Velho conta atualmente com 22 empresas instaladas e outras 12 estão construindo suas instalações atualmente. Neste ano, 49 projetos de empresas foram aprovadas pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, o CONDER, para receber esses incentivos fiscais. São sinais de que a atividade industrial está em franco desenvolvimento em Rondônia, exatamente porque há uma diminuição da carga tributária, aí o investimento acontece. Se tivesse uma política contrária de aumento de imposto, quem iria instalar a sua indústria ou investir no seu negócio? Nesse contexto, as feiras agropecuárias como a Porto Agro são importantes porque abrem portas e muitas possibilidades para os nossos agricultores, para empresários e também para investidores. Servem para que os agricultores possam aperfeiçoar a produção com novas técnicas, troca de conhecimento e novas tecnologias, e para que os investidores conheçam melhor o potencial e a localização estratégica do nosso estado de Rondônia no contexto do agronegócio e também para a exportação. Portanto, fica aqui o nosso convite para que toda a população de Porto Velho e de todos os municípios de Rondônia e pessoas de outros estados venham participar e conhecer Porto Velho e a Porto Agro. Então, senhor presidente, eram essas minhas colocações, colocando novamente a nossa disposição de continuar ajudando o governo a encontrar o caminho certo para nós atravessarmos essa crise. Eu tenho certeza, pelo que eu conheço da presidenta Dilma, na cabeça dela está tudo mais ou menos, está tudo bem organizado. O que atrapalha são as pressões de um lado e do outro. E essas pressões causam incertezas, inseguranças, esse vai e vem de anúncios e retração de medidas. O que precisa é organizar a casa, como se diz, e nós aqui estaremos sempre à disposição para continuar apoiando as medidas necessárias para diminuir o custo ou diminuir as despesas, não os investimentos, mas as despesas do governo. Aquilo que couber ao Senado, tenho certeza, falo por mim, pelo PDT, mas também creio que posso falar pelos demais senadores. Todos estamos com toda a vontade de ajudar, mas nós temos que ajudar quem quer ser ajudado. Não adianta nós querermos ajudar quem não quer ser ajudado. No meu entendimento, a política econômica do governo já foi, está na hora de mudar, inclusive de ministro. Esta é a nossa opinião. Muito obrigado, senhor presidente.